Fala aí, galerinha, tranquilidade total? Eu sou o Tenente Peçanha, professor de Física, e você está no canal Física com o Tenente. Tudo bem com vocês? Olha, espero que todos estejam bem, com suas famílias aí com saúde, né? A gente está passando aí por essa crise louca, mas se Deus quiser, né, o futuro que está por vir será muito melhor do que esse presente e do que foi o nosso passado, ok? Olha só, pessoal, hoje eu trago novidades. A gente vai iniciar uma maratona da AFA. Gente, o que seria isso? A partir de hoje eu começo a resolver, tá, questões do concurso da AFA 2020. Como assim, tenente? A gente ainda está em 2020. Note o seguinte, guerreiro, é muito comum, tá? Eu fui da banca física, né, oficial, sou o Tenente Peçanha, oficial da Marinha. Então, por exemplo, no ano passado, que foi um ano de 2019, ocorreu o concurso para a AFA. Os alunos queriam entrar para estudar em 2020, foram esse ano. Então, tivemos alunos entrando na AFA para cursar esse ano de 2020. Então, o concurso do ano passado, a gente costuma chamar de concurso 2020. Por quê? Porque os alunos estavam fazendo uma prova, né, para ingressar em 2020. Então, o concurso da AFA 2020 é o que a gente vai começar a resolver a partir de hoje, e eu estou dando o nome a isso aí de Maratona da AFA, beleza? Então, hoje a gente vai iniciar resolvendo a questão de número 49 desse concurso. Tenente, mas vem cá, vai ter bizu? Vai ser como as questões da EFON que o senhor separava na questão 1, questão 2, é isso aí, tá? Eu quero deixar o meu YouTube lá, o canal, na verdade, canal bem organizado para que você possa navegar com tranquilidade e ali selecionar as questões, por exemplo, que você tenha maior dificuldade. Eu queria a questão tal, você não precisa ir num vídeo inteiro onde tem um monte de questões resolvidas e você tem que ficar procurando, não. Vai estar tudo bem organizado, porque eu já te falei, eu gosto de organização. É isso aí. Agora, eu ainda não falei contigo, cara, faz o favor, se inscreve aqui, ó, assine o canal, se inscreva no canal para que você possa sempre estar recebendo, né, conteúdos do Física com Tenente. Mas, Tenente, se eu só assinar o canal, me inscrever e não clicar no sininho, provavelmente você não vai receber as notificações. Então não se esqueça de se inscrever, assine aí, na verdade, se inscreva, ative o sininho, tá? Para que você possa, sempre que sai vídeo, né? Normalmente são 2 a 3 vídeos por semana, né? E eu vou tentar estar colocando sempre 3 segundas, quartas e sextas. Se não for segunda, quarta e sexta, mas até sexta-feira, eu vou tentar sempre colocar 3 vídeos para você, beleza? Tenente, então a gente vai fazer o que aqui agora? Agora, nesse momento, vou só te dar alguns bizus do que você provavelmente vai precisar para resolver essa questão. Então, vamos lá. Essa questão de 49, a gente tem um plano inclinado, guerreiro. Ah, Tenente, tem um plano inclinado? Temos sim. E aí, não sei se você recorda bem, quando a gente pensa num plano inclinado, vamos supor que a gente tem aqui um corpo, uma bolinha, por exemplo, num plano inclinado, tá bom? Essa bolinha, a gente sabe que o que faz ela, por exemplo, descer, qualquer coisa que eu coloco aqui num plano inclinado, ó, qualquer corpo, ele tende a descer o plano inclinado. Vamos supor então que essa bolinha, ou uma caixa, por exemplo, não importa, essa bolinha, ela desça, mas, Tenente, tem atrito? Não, vamos supor que não tem atrito nesse problema. Então, o que faz a bolinha descer? Guerreiro, existe aqui, existe, vamos supor que o plano inclinado seja de um ângulo θ, né, a inclinação seja θ, mas existe aqui alguém que a gente já está muito acostumado a ver, né, o peso. Então, a bolinha, por ter massa M, vamos supor aqui, ela fica sujeita à ação da força gravitacional. Lembra, a Terra está atraindo, né, esse corpo, o meu corpo, o seu corpo, né, e essa atração a gente chama de força gravitacional. Na superfície terrestre próximo, a gente dá o nome de peso. Ah, Tenente, o peso não é o famoso mg? Sim. Massa vezes a aceleração da gravidade. Mas note que o peso é, na verdade, uma força gravitacional. É a força com que a Terra atrai os corpos. No caso do P,
a essa força, a gente diz que são nas proximidades da Terra, né? Ou na superfície, ou em lugares bem próximos. Tenente, beleza, e daí? E daí que esse peso aqui é terrível, safado. Por que, tenente? Esse corpo, por estar sujeito à força-peso, se a gente aqui quiser decompor para visualizar melhor, ó, existem duas componentes ortogonais aqui, ó, ortogonais. Eu posso desenhar aqui duas componentes ortogonais. Essa aqui eu posso chamar de P de Y, e aqui, ó, guerreiro, ó, surge o vilão. Vilão, tenente, pode ser o mocinho também, né? De acordo com quem está enxergando isso, ó, surge aqui o PX. Tenente, quem é PX? PX, guerreiro, é o responsável por colocar essa bolinha ou qualquer corpo num plano inclinado vai tender a entrar em movimento por causa do P de X. Ah, tenente, o PX então é uma componente do peso? Afirmativo. Esse PX é uma componente do peso. Tenente, PX é igual ao peso? Não. Ele é uma parte, faz parte do peso, é um pedacinho desse peso. Tenente, se PX é um pedacinho do peso, ele não pode ser igual ao peso, né? Não, ele não é igual. Mas ele vai ter uma relação com o peso. Que relação? Esse ângulo θ aqui, guerreiro, ele aparece aqui também, ó, tá? Utilizando um pouquinho de geometria, é o mesmo θ daqui. Logo, qual a relação que eu tenho de P de X com o meu peso P aqui? Se a gente for lembrar um pouquinho, esse PX está oposto ao θ. Então, PX é P seno de θ. Da mesma maneira que o PY, como está colado com θ, a gente pode afirmar que PY, que é esse cara que está aqui, ó, aqui é a projeção de PY. Mas ele, na verdade, se encontra aqui, né? Então, esse PY seria um P cosseno de θ. Então, note que PX é o cara responsável pelo quê, tenente? Por colocar esse cara em movimento, PX. Tenente, mas vem cá, o P cosseno, né, que é o PY, ele normalmente tende, se não existir movimento na vertical, ele tende a se anular com a força normal, né? Que é a força com que a superfície aqui está fazendo na bolinha, para não deixar a bolinha entrar dentro dela. Então, a força normal, nesse caso, por exemplo, é igual ao P de Y, ou seja, igual a P cosseno θ. Beleza? Então, no nosso caso aqui, que eu quero focar, é o PX. PX é o P seno θ. Beleza? Vale lembrar o seguinte, em muitos casos, a gente, por exemplo, imagine que o cara vire para você e diga assim, ó, vamos calcular a aceleração com que esse cara está descendo aqui, ó, a aceleração. Determine a aceleração. Para calcular essa aceleração, você vai ter que utilizar, por exemplo, a segunda lei de Newton, né, que diz o quê? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, ó, tenente, força resultante, vamos pensar na força resultante que atua na direção do movimento, né? Então, no nosso caso aqui só tem PX, como não tem atrito, só tem o PX aqui. Força resultante é PX, isso é igual a massa vezes a aceleração. Sendo assim, pensa comigo, quanto vale essa aceleração, tenente? Ó, PX eu sei que é P seno θ. P seno θ igual a massa vezes a aceleração. Logo, a aceleração aqui, ó, ela vai ser igual a P seno θ é mg seno de θ sobre a massa que passou dividindo. Percebeu? Que a aceleração pode ser escrita como g seno θ. Então, às vezes, a gente, ao resolver o problema, né, a gente já olha para aqui e pensa, só existe o PX atuando, então essa aceleração é g seno θ. G seno θ. Da mesma maneira que o PX é P seno θ, a aceleração é g seno θ. Então isso provavelmente a gente vai precisar utilizar aí na resolução desse problema. Tranquilo? No mais, a gente vai precisar de mais o que, tenente? Deixa eu lembrar aqui. Se eu não me engano, relação de seno e cosseno, isso provavelmente você já sabe muito bem, né? Se você está aqui querendo ver uma questão da AFA ser resolvida, você já teve esse conteúdo, beleza? Vem com o tenente, eu vou agora apagar esse quadro, porque eu vou precisar de espaço, e vamos resolver e matar de forma tranquila a questão de número 49. Vem comigo, vem? Então vamos lá, pessoal. Quadro apagado, questão 49,
esse é o nosso desenho e a gente vai agora matar a nossa questãozinha da AFA, beleza? Vem comigo. Nesse momento eu vou estar lendo com vocês, então, a questão. Vamos lá. A questão diz assim: em um local onde a aceleração da gravidade é g, as partículas idênticas 1 e 2 são lançadas simultaneamente e sobem sem atrito ao longo dos planos inclinados AC e BC, respectivamente, conforme figura a seguir. Beleza? Então, a gente está vendo aí que vai subir a trajetória AC, né? E o outro vai subir aí por BC. Beleza, o 2 vai subir por BC. Ele falou que ambos, as partículas são idênticas, então as massas são iguais. Beleza, pessoal? Não vamos dar mole nisso não. Ele diz que são lançadas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. O que ele fala mais? Ó, a partícula 2 é lançada do ponto B com velocidade V0 e gasta um tempo T para chegar ao ponto C. Então ela é lançada com velocidade V0 e vai gastar um tempo T aí para chegar ao ponto C. Considerando que as partículas 1 e 2, colidem no vértice C, então a velocidade de lançamento da partícula 1 vale... Vem comigo, vem comigo. Então olha só, o que ele pede, tenente? De cara, velocidade de lançamento de 1, V01. Então, ó, esse cara está sendo lançado aqui com uma velocidade que eu vou chamar de V01, vetor velocidade aqui. 2, tenente, está sendo lançado com uma velocidade aqui que a gente vai chamar de V02. Tenente, por que o senhor não desenhou esse vetor velocidade aqui, né, em 1, por exemplo, em 2? Eu botei em cima um pouquinho porque eu vou desenhar ali provavelmente alguma força, né? Então fica mais fácil deixar a velocidade um pouco mais destacada ali. Mas é isso, ó. Esse cara foi lançado com uma velocidade inicial 2, esse com velocidade inicial 1. Mas na verdade, no texto, o cara já diz pra gente que a partícula 2 é lançada do ponto B com velocidade V0. Então vamos fazer o seguinte, para não botar esse 2 aqui, porque no texto não tem V02, ele chama apenas de V0, tá bom? Então a partícula 2 é lançada com V0 e 1, V01. E ele quer que a gente descubra esse V01, tá bom? Pontos importantes. Ele falou pra gente que esses caras vão colidir em C. Então pensa comigo, se eles são lançados simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, e ele fala que 2 leva um tempo T para chegar em C, com certeza 1 também vai levar um tempo T para chegar em C. Ao mesmo tempo que 2 anda essa distância CB, 1 vai andar a distância CA, beleza? Tenente, então, o que a gente tem que fazer para resolver essa questão? Guerreiro, com muita tranquilidade, a gente vai ter que pensar no seguinte. Foram lançados com velocidade, ok. Mas vem cá, será que durante essa trajetória aqui existe... Eles vão seguir com velocidade constante ou vai existir uma aceleração? Tenente, ele não fala, tenente, que existe uma força F, por exemplo, atuando. Mas você aprendeu comigo agora há pouco aqui, que como a gente está aqui com plano inclinado, se tem plano inclinado... Pô, guerreiro, tem alguém passando agora gritando aqui. Eu vou dar um pause. Eu dei um pause aqui, o cara tá passando gritando. Tainha, xererete, vem que tem. Você quer comprar peixe? Se você quiser, fala que eu paro o cara aqui agora. O cara passando aqui, gritando aqui. Mas vamos lá. Voltando para a questão. Tenente, o que ele quer? Ele quer velocidade 0 de 1, né? Lembrei o que eu estava falando. Até me esqueci por causa do guerreiro aí. Eu estava dizendo o seguinte. Então, como o camarada não me disse que tem, né, não existe nenhuma força F atuando, uma força diferente nas partículas, elas vão estar subindo um plano inclinado. Foram lançadas com velocidades ali, a velocidade inicial V0 e aqui velocidade inicial V01. Então note o seguinte, a pergunta que eu te fiz foi a seguinte, existe alguma aceleração? Ou os caras vão andar com um movimento retilíneo uniforme? A tua resposta tem que ser o seguinte, existe, tenente, existe uma aceleração. Por quê? Porque existe uma componente do peso, lembra? Que atua para não deixar, para não deixar essas partículas irem com velocidade constante. Tenente, o senhor explicou hoje ali, agora há pouco,
que existe aqui, ó, uma componente do peso que a gente chama de px, pô. Então existe uma px2, por exemplo, e existe aqui uma componente do peso de 1, que eu vou chamar de P1x. Aqui eu vou só organizar, vou botar P2x, tá bom? Ah, tenente, o senhor explicou isso mesmo, né? A componente do peso de P1 que atua para normalmente fazer esse corpo descer é o P1x, isso. Só que nesse caso, essa componente não vai fazer com que o corpo desça, mas diminua a sua velocidade, tudo bem? Porque o cara já está com velocidade, ele está subindo com uma velocidade V01. Então, essa componente do peso, 1x, vai diminuir a velocidade, ou seja, ela vai produzir aqui, ó, uma aceleração, que eu vou chamar de A1, uma aceleração contrária à velocidade. Então, essa velocidade V01 vai diminuir com o passar do tempo. Da mesma maneira que aqui em 2 eu também vou ter uma aceleração 2, né? Vetor aceleração aqui, ó, A1, e aqui eu vou ter o A2. Contrário a essa velocidade V0, né? Tenente, quanto vale A1, por exemplo? Te mostrei agora há pouco, lembra? Eu demonstrei isso para você. Esse A1, por exemplo, aqui, se a gente precisar dele, vai ser fácil resolver. Por que, tenente? Esse A1, guerreiro, é o próprio G, porque existe a gravidade atuando, é o G, o quê? Seno de 30 graus, pô. Caraca, tenente, A1 é G seno 30, sim. E o nosso A2, da mesma maneira, o A2 seria o G aqui, só que o seno é de 60 graus. Beleza? Então, ó, já adiantamos bastante a questão. Por quê? Você já sabe, tanto quanto eu, que 1 está subindo? Está. Com uma velocidade inicial V01, sim. Só que ele está sendo desacelerado por A1, que vale G seno 30. Da mesma maneira que 2, guerreiro, não está com um movimento retilíneo uniforme, mas sim, ele está subindo desacelerado, né? Está desacelerando por A2. A2 vale G seno de 60. Então, basicamente, a gente já caminhou muito, tá? Na questão. Certo, tenente? Sim. Porque o que a gente quer mesmo é o quê? Saber quanto vale V01. E aí eu te faço uma pergunta. V01, com certeza, vai estar naquelas equações de movimento retilíneo uniformemente variado, né? Por quê, tenente? Porque esse movimento aqui, a gente já percebeu que tanto de 1 quanto de 2 é um movimento que tem aceleração. Se tem aceleração, eu não vou utilizar, por exemplo, as equações do movimento retilíneo uniforme. S igual a S0 mais VT. Não vou usar isso. Mas sim, quais equações? Ah, tenente, tem aquelas, né? V igual a V0 mais AT. Sim, tem A. Então estou falando de aceleração. Ou ainda, sou solteiro, você também, mais a tempo para nós dois. Tem uma equação que diz isso. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Lembra dessa equação? Tenente, sim. Qual dessas eu vou utilizar? Tem a de Torricelli ainda, né? Mas qual dessas eu vou utilizar? Com certeza, a que for mais apropriada para o seu problema. A gente tem 3 equações aí do movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai escolher, tá bom? Mas antes disso, antes de pegar essas equações que contêm V0, velocidade inicial, vamos fazer o seguinte aqui, só achar mais uma relação que provavelmente será importante para a gente. O que, tenente? Por exemplo, quanto vale essa distância aqui AC? E quanto vale a distância CB? Será que existe uma relação entre essas distâncias? Com certeza existe uma relação, sim. Por que, tenente? Pensa comigo. A gente está dentro de um triângulo, não é isso? Um triângulo retângulo. Será que eu posso, então, achar quanto vale a distância AC, por exemplo? Vamos chamar aqui de X. Vou dar um nome para esse tamanho aqui. O tamanho AB eu chamei de X. Então vamos fazer o seguinte aqui. Ó, vou escrever relacionando DAC, a distância DAC, com DBC, tá bom? Vamos relacionar esses caras. Como que a gente vai fazer isso, tenente? Vamos lá. Botei uma exclamação aqui. Como que a gente vai fazer isso, tenente? Pensa comigo, guerreiro. Se a gente pensar aqui no DAC, essa distância DAC, ela pode ser descrita, por exemplo, utilizando cosseno, né? Pensa comigo. Eu posso dizer que DAC, esse cara, é quem, tenente? É o X vezes quem, tenente? Cosseno de 30.
x cosseno de 30 graus. Né? Ou, o que eu estou querendo dizer é o que, tenente? Ó, se eu não pensasse assim, eu poderia escrever que cosseno de 30 é DAC sobre x, que é a mesma coisa que está ali, tá bom? Então, ó, já sei que DAC é x cosseno 30. Quem seria DBC, tenente? Da mesma maneira que eu pensei em DAC, o DBC, né? O DBC nesse tamanho aqui, que está colado com 60, esse aqui é a hipotenusa. Então, ó, o DBC está colado com 60. Então, eu vou poder dizer o seguinte, que DBC é x cosseno de 60. E aí, guerreiro, o que a gente pode perceber aqui? Ó? Se eu quiser, por exemplo, achar uma relação, basta dizer o seguinte aqui, ó, quem é x? Esse x em DBC. O x aqui vale DBC sobre cosseno x é DBC sobre cosseno de 60. Quem é cosseno de 60, tenente? Cosseno de 60 é meio, tenente. Opa, show. Sendo assim, quanto vale x? X é igual a 2DBC. Então, ó, já sei quanto vale x. Sendo assim, eu posso pegar aqui, ó, e reescrever. Quem é DAC? DAC é igual a x, que é 2DBC, vezes cosseno de 30, que vale raiz de 3 sobre 2. Quanto vale DAC? A relação que eu encontro, então, entre DAC e DBC é igual a DAC é igual a raiz de 3 DBC. Tenente, daria para ter feito isso de outra maneira? Com certeza, né? Eu poderia ter utilizado aqui tangente, tá bom? Tangente, tenente, sim. Quanto vale, por exemplo, a tangente de 30? Tangente de 30 é seno, que é DBC, sobre cateto oposto, né? Sobre adjacente. Então seria DBC sobre DAC. Então, tangente de 30 é DBC sobre DAC. Talvez não, seria até mais rápido, mas eu não quis pensar em tangente para não dificultar, talvez, a vida da galera, tá bom? Então tá aqui, ó. Tenente, então já sabemos as acelerações A1 e A2 e sabemos uma relação entre as distâncias que cada um vai percorrer. Um vai percorrer DAC e o 2 percorre DBC, tá bom? E a gente já sabe a relação entre esses caras. O que eu vou fazer agora, tenente? Para a gente praticamente matar essa questão, tá? Pensando na física, porque depois é matemática. Pensa comigo. Você com certeza viu aqui, né? Que DAC, ó, é a distância que um percorre. Então, vamos pensar em movimento de 2 pontos. Qual o movimento de 1? É um movimento acelerado, tenente? Sim. Então, vamos fazer o seguinte. Será que existe uma equação que tenha distância, que tenha velocidade inicial e que tenha tempo? Ah, tenente, tem essa equação aqui, ó. Sou solteiro, você também, mais há tempo para nós dois. Aí, ó. Sou solteiro, você também, mais há tempo para nós dois. Tenente, essa equação é uma equação importante? Sim, pô. Tem V0, tem tempo e ainda tem distância. Por quê? Esse cara, S menos S0, eu posso chamar de D, ou de delta S. Vou chamar de D. Ficaria D igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então vamos utilizar essa equação, com certeza aqui, ó, movimento de 1. Então o movimento de 1 seria a distância que ele vai andar, que é DAC, que é igual, DAC é igual V0, V01, ó, surgiu já o nosso amigo aqui V01 que eu quero calcular, vezes o tempo T. Note que esse tempo T é o tempo que o cara leva para percorrer a distância AC. Da mesma maneira que esse nosso 2 vai levar esse mesmo tempo T para percorrer BC. Não se esqueça disso. Agora aqui vem uma parte importante. Quanto vale a aceleração de A? Tenente, a aceleração de A é o A1, né? Sim. Eu poderia escrever só aqui A1. Mas eu já vou, de cara, substituir A1 por G seno 30. Lembrando que ele vai entrar aqui com um sinal de menos, porque está contrário à nossa velocidade. Então, ó, menos, de novo. Agora é alho. Sacão de alho. Você quer comprar alho? Eu não vou parar o vídeo não, vou continuar, beleza, guerreiro? Mas o cara tá vendendo alho.
Meu Deus do céu. Tá barato. R$10. Vamos lá. Então, voltando aqui, ó. V01 vezes T. Menos quem? Menos A1, porque A1 está contrário a V01. Entretanto, eu já vou substituir o nosso A1 por quem, tenente? Por G sendo 30, tá bom? G sendo de 30 vale meio. Beleza? E aí, muito cuidado. Isso aqui, ó, o G sendo 30, eu tenho que multiplicar ainda por T ao quadrado sobre 2. Então, multiplicando aqui por T ao quadrado sobre 2, tá bom? Eu posso até dar uma melhorada nisso, né? Mas, vamos melhorar logo aqui, ó. DAC é igual a V01 vezes T menos GT ao quadrado sobre 4. 2 vezes 2 dá 4. Beleza? Guarda essa informação. Por quê? Olha o que a gente já está visualizando. Eu já sei quanto vale o DAC. Para botar aqui, ó. O DAC vale isso. Vou descobrir agora quanto vale o DBC. E aí depois utilizo essa relação aqui. Safo? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui esse quadro. Estamos quase fechando a questão. Tenente, o que a gente vai fazer agora? Vem comigo. Vamos descobrir DBC, ou seja, vai estar aqui dentro do movimento de 2, não é isso? Então, movimento de 2. Com certeza, vamos lá. DBC. Quanto vale DBC, tenente? Muito parecido, né? DBC é igual à velocidade inicial de 2, que é V0, vezes o tempo T. Agora, aqui, eu vou ter que botar um menos a 2. Por quê? Porque a aceleração de 2 é contrária a V0. Então, entraria menos a 2. Só que a 2, a gente já sabe que é G vezes 160, que é a raiz de 3 sobre 2, não é isso? E aí a gente não pode esquecer que a gente tem que multiplicar ainda por T ao quadrado sobre 2, né? Beleza? Lembrando que isso aqui é aquela equação. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Eu só substituí aqui a aceleração por G raiz de 3 sobre 2, porque é a aceleração 2 aqui. Tenente, quanto vale DBC? Vamos só organizar? DBC é V0T menos G raiz de 3T ao quadrado sobre 4. Beleza? Tenente, o que eu vou fazer? Guerreiro, agora a gente vai pegar esse DAC e esse DBC e substituir aqui, ó, e fechar o nosso balão. Vamos substituir nessa equação aqui que eu vou chamar de equação 5. Só de sacanagem. Por que 5, gente? Porque eu quis. Então, ó, substituindo DAC e DBC em 5, 2 pontos. O que a gente vai ter, tenente? Agora vai dar uma coisa bem grande, né? E o quadro, não sei se tu vai ter tamanho para isso, mas ó, DAC é esse cara aqui, ó, V01, vou escrever bem pequenininho, vezes T, menos GT ao quadrado sobre 4. Isso é igual raiz de 3 vezes isso tudo, que é o DBC. DBC é isso tudo ali, ó. Então vai ficar V0T menos G raiz de 3T ao quadrado sobre 4. Olha o parênteses ali. Tenente, e agora? Acabou, cara. Você vai ter que descobrir V01. Você vai ter que isolar esse cara. Vamos lá? Tenente, como é que a gente vai isolar? Vai lembrar o seguinte. Ele sempre fala na AFA aí, né? Vou até dar uma olhada aqui, ó, na prova. Estou com ela aberta aqui no computador. Ele fala pra gente o seguinte, considerar a gravidade, olha ali, ó, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Mandou considerar também a densidade da água igual a 1000 kg por metro cúbico. Cosseno, ele fala quanto vale. Então, já sei que a gravidade vale 10. E a gente vai substituir isso aqui, tá bom? Vamos lá. De cara, V01 vezes T menos 10 é a gravidade. Já posso fazer isso, gente? Pode. 10 dividido por 4. Apesar que tem um 4 aqui também, né? Mas vamos dividir logo. Vai ficar 2,5 T ao quadrado. Ok. Isso é igual. Raiz de 3 vezes isso aqui vai dar raiz de 3, né? Raiz de 3 V0 vezes T. Nesse caso aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então a gente vai ficar com menos 2,5, porque G sobre 4 dá 2,5
vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 deu 3 vezes t ao quadrado. Tenente, o que eu vou fazer? O V01 já está aqui, ó. É o que eu quero. Mas perceba que todos os termos têm t. Todos os termos têm t. Se eu dividir por t dos dois lados, vai cortar esse cara, o quadrado sai, esse cara t vai embora, e o quadrado só fica um t também. Sobrou t aqui, t aqui. Então ficamos com V01 já do lado de cá, que é quem eu quero descobrir. Isso é igual raiz de 3 V0 menos... Na verdade, vou passar esse cara para lá? Não, safo. Vai ficar aqui, ó, menos 2,5 vezes 3. Isso dá quanto, tenente? 2,5 vezes 3 dá 7,5, né? 7,5t. Esse cara menos foi para lá, ficou mais 2,5t. Errou. Quanto vale V01, tenente? Raiz de 3 V0 menos esse cara, 7,5 mais 2,5 dá 5, mais 5. Tenente, tem gabarito para isso? Errou. Tem que ter, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas opções. Letra, ó, raiz de 3V0 menos 5t. Raiz de 3V0 menos 5t. Letra A, guerreiro. Gabarito A de amor. Tenente, e aí? Acabamos de matar a questão de número 49 do concurso da AFA. Eu tô feliz e você tá feliz? Guerreiro. Espero que sim, cara. Você já deu like? Pô, tenente, eu vi a questão, mas não esqueci de dar o like. Pô, dá o like, cara. E ó, tente ver o vídeo por completo. Eu tenho percebido que a galera, né, provavelmente não tá assistindo o vídeo todo, tá assistindo só um pedaço, cara. Tenta assistir todo o vídeo, né? Compartilha. Guerreiro, eu fico muito feliz quando vejo lá subindo o nosso número de seguidores, né? A galera que está inscrita, o número de inscritos, quando cresce, pô, me deixa muito feliz. Então, se você puder compartilhar esse vídeo com os colegas aí de cursinho, tá? Do colégio, cara, faça isso, né? Não pense assim, se eu divulgar o vídeo, esse vídeo vai ter mais gente que vai saber a questão da AFA e eu vou bater disputa. Não, cara, entenda o seguinte, você, guerreiro, é o seu maior concorrente no concurso. Não é o coleguinha lá do cursinho que está sentado do seu lado, não. Não pensa nisso, não. Não deseja o mal para ele, tá? Porque quando você deseja o mal para alguém, tomara que ele não passe no concurso. Você, na verdade, está desejando o mal para você mesmo, tá bom? Guarde isso no seu coração. Então divulgue isso aqui para mais gente. Eu vou ficar muito feliz de ver aí, ó, o número de inscritos do canal subindo. Já está crescendo, né? Mas se você puder divulgar, da mesma maneira que eu estou te ajudando com as questões, você vai me ajudar divulgando esse conteúdo, beleza? Então, ó, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente está junto nessa, tá bom? Próxima questão a ser resolvida, tenente, questão de número 50, não lembro agora o assunto, mas eu vou estar provavelmente postando ainda nessa semana, na sexta-feira. Hoje é quarta, estou gravando em cima do laço, vou ter que editar, isso dá um trabalho do caramba, mas estou fazendo isso por você. Então, é isso aí, guerreiro. Eu sou o Tenente Peçanha, o Tenente Peçanha sou eu. Você conhece o Tenente Peçanha? Sim, guerreiro, eu sou o Tenente Peçanha, do canal Física com o Tenente. Fui!